E aí, prazer, aqui quem fala é a vovozinha, que não faz tricô nem tem 80 anos. Pra quem tá se perguntando por que eu criei esse canal, eu criei esse canal como desabafo, pra falar um pouco sobre minha ansiedade e timidez. Hoje é dia 21, é meu aniversário, tô fazendo 20 anos, e meio que eu criei esse canal também como, tipo, uma meta que eu tinha, que quando eu tivesse 25 anos eu queria ter um canal, e eu tenho 20 agora e eu tô começando agora um canal. Estou tentando, né, realizar um objetivo, porque o canal meio que, como eu sou tímida, eu acho que eu tenho um pouco de medo ou receio, eu não sei dizer qual dos dois, por causa da, tipo, conversar mesmo. Porque pra mim é difícil até assim. Não é só conversar com pessoas assim. Eu tenho dificuldade no geral, de me expressar no geral. Então, eu acho que criar um canal, pra mim, é isso. É me ajudar na expressar os meus sentimentos, expressar o que eu tô sentindo, expressar a minha mente. Porque quem é ansioso sabe que a nossa mente é turbulenta, a gente pensa muito, a gente sente muito mesmo. Então por isso que eu criei esse canal, pra falar sobre isso. E pra quem tá se perguntando sobre a intro, é porque eu sei que meus pais dizem que eu tenho uma alma de idoso. Quem nasceu dia 21, né, Capricórnio. Capricórnio tem a alma idosa, né? Então, eu acho que é meio que isso. Apesar que uns dizem que eu sou aquário, né? Então, alguns sites dizem que eu sou aquário e outros que eu sou capricórnio. Eu não sei. Tô na cúspide dos dois, né? Então, eu meio que fiz essa intro mesmo pra falar um pouco sobre a minha essência. Deixar a minha essência um pouco, né? Sobre mim. E eu vim aqui pra falar um pouco sobre isso, sobre a timidez, a insegurança mesmo, e de tentar dar o primeiro passo. E esse é o meu primeiro passo, criar um canal e falar um pouco sobre. Então, tenham paciência comigo, tá? Porque eu acho que eu vou falar muita baboseira aqui. É bem papo de vó também, que eu vou falar sobre, tipo, vou repetir a mesma coisa, vou falar a mesma coisa e etc, gente. Não ligo pra isso, tá? Então, vamos começar pelo começo, né? Então vamos falar o porquê eu tô começando esse vídeo falando sobre isso, falando sobre timidez, o porquê eu tô tentando mudar. É porque eu já tenho 20 anos e eu acredito que eu ainda tô, tipo, tem muita coisa pra ver, muita coisa pra iniciar. E eu estou começando a iniciar algo que eu acho que pra mim vai ser muito bom pra minha evolução como pessoa. Então, eu vim um pouco também pra ajudar vocês, pra dar uma inspiração também, vocês que são ansiosos, que são tímidos, a também dar o primeiro passo. Eu sou uma menina muito, como posso dizer, meus pais falam que eu sou muito talentosa, eu diria. Mas eu não acredito que seja talento mesmo. Porque eles falam muito sobre eu me deixar, como eu posso dizer, me abrir mais para as pessoas, né? Porque eu sou muito fechada. Porque eu tenho esse receio das pessoas não gostarem de mim. Eu acho que os tímidos, em geral, sentem isso. Tem essa insegurança, tipo, de demonstrar quem eles são por causa do meio como meio, né? Tipo, de se protegerem. Eu acho que é muito isso, eu sinto isso, né? Eu me protejo muito, porque eu tenho medo que se por acaso eu me abrir para as pessoas, elas vão dizer que eu não sou boa, que eu não sou suficiente sobre isso. Tanto que quando eu fui pra psicóloga, ela mesmo me falou assim, Clara, você é uma menina muito talentosa, você é uma menina que tem um jeito muito bom de conversar, se expressar um pouco sobre um jeito de pensar diferente seu. E eu realmente parei pra pensar assim, eu tenho esse jeito, mas eu não me abro tanto pras pessoas, porque eu tenho essa insegurança, por medo de não ser suficiente, não ser uma pessoa considerada legal ou divertida. Eu sempre fui assim, desde quando eu era criança.
eu meio que sempre fui excluída, né? Eu passei muito bullying, tanto que eu escrevi um livro que não vai ser publicado. Na verdade, eu ia atrás de tentar publicar, mas eu meio que parei no meio do caminho por causa dessa insegurança, tá vendo? Essa insegurança meio que me travou, porque eu acho que eu não sou, como eu posso dizer, suficiente. Na verdade, eu acho que eu não me vejo como uma escritora. Eu escrevi um livro, eu sei que, tipo, meus pais gostaram muito do livro, porque meus pais são as primeiras pessoas que eu mostro tudo, tanto que é por isso que eles falam que eu sou muito talentosa. E eu tenho esse receio, esse medo, né? Tipo, de não ser suficiente. Então eu escrevi um pouco, no livro eu escrevi um pouco sobre a minha infância, eu diria. Da timidez, da insegurança, eu escrevi nesse livro. Eu corri atrás, mas meio que parei no meio do caminho, né? Fiquei com vergonha. Vocês sabem, né, gente? A gente é ansioso, a gente sempre para no meio do caminho, né? A gente nunca dá, tipo, a gente dá o primeiro passo, só que na hora que é pra gente conseguir, a gente paralisa ali. E é tipo isso. Então eu tô tentando criar essa força pra tentar um dia publicar um livro. Esses meus livros, né? Porque eu tenho vários livros escritos, só que não foram publicados ainda. Então eu tô tentando meio que fortalecer esse meu lado da insegurança pra me sentir mais segura comigo mesma, ter mais autoconfiança, aumentar minha autoestima, porque eu tenho uma autoestima muito baixa. Então eu quero muito aumentar essa autoestima, autoconfiança. Porque na realidade eu acho que, tipo, sempre vai existir alguém melhor que a gente. A gente tem que ter noção disso. Sempre vai existir alguém melhor que a gente. Mas a gente tem que entender que quando a gente faz algo, tipo, aquilo, tipo, entendeu? É a gente. A gente criou algo. É nosso. E eu acho que isso é bonito. E tem que ser melhor pra gente. Porque a gente tem que acreditar que aquilo é bom. Porque fomos nós que fizemos. É a nossa essência ali. Então, eu acho assim, a gente tem que saber que a gente é bom porque a gente já criou algo. Tipo, pode ter um monte de gente criando várias coisas e vai ser melhor que você? Provavelmente, né? Difícil achar não melhor. Porque a gente tem essa ideia, tipo, que aquilo que a gente faz não é melhor do que aquilo que o outro faz. Porque a gente é mais, tipo, eu diria que a gente vê muitas asas dos outros. Tipo uma borboleta. Ela não consegue enxergar a própria asa dela, mas ela consegue enxergar das outras borboletas. E a gente é tipo isso, a gente vê as outras asas das outras borboletas e acha lindo. E a gente não reconhece a nossa, porque tá nas nossas costas, e então a gente não vê. E é isso que eu tô falando. É sobre conhecer a beleza daquilo que a gente criou, daquilo que a gente tá criando. Entende? Tipo, gente, eu tô falando um monte de bobagem aqui, mas é isso, é um desabafo meu aqui. Então eu acredito que seja isso. Se um dia eu for publicar esse livro, né, eu espero, né, tenho esperança em mim, tem que ter esperança. Eu espero que um dia eu tenha autoconfiança o suficiente ao ponto de, tipo, publicar um livro. Mesmo que talvez não venda tanto quanto eu imagino, mas, tipo, só de ter lá, ter um livro físico na minha mão, tipo, nossa, fui eu que fiz esse livro, fui eu que escrevi esse livro e talvez esteja ajudando pelo menos uma pessoa, uma só. Uma pessoa, eu acho que pra mim já vai ser o suficiente. Porque o principal pra mim é ajudar as outras pessoas, principalmente ajudar pessoas como eu, que tem ansiedade, tem timidez. Tanto que eu tô criando esse canal também, porque se você é ansioso, se você é tímido, eu tô tentando te incentivar a melhorar. Porque só a gente sabe o quanto isso machuca a gente. Porque as outras pessoas olham e falam, muita gente olha e fala que é frescura, ou falar é uma fase assim normal. E tipo, só a gente sabe que aquilo dói, que aquilo tá machucando a gente. Principalmente quando a gente toma remédio. Por exemplo, eu tomo muito remédio de ansiedade pra me ajudar. Porque qualquer lugar que eu for sair, eu tipo, tô tendo um pânico já, tô tendo crises. Porque eu sou muito agitada, assim, quando se trata de outras pessoas. Eu acho que eu não só sou tímida, como eu também sou antissocial.
Então tem esse nível, tipo, eu fico muito... Me socializar é, tipo, extremo pra mim, é muito... Como que eu falo? Sufocante. Eu me sinto muito sufocada. Porque a minha mente tá ali pensando, pô, eles não vão gostar de mim. Ou tipo, nossa, e se eu fizer algo de errado? Eu sempre tô assim. E também porque eu não quero ir, eu não quero fazer. Eu também sou, tipo, tô nessa mistura, tipo, medo e também não quero. Tipo, muitas vezes eu quero que goste de mim, também tem horas que eu quero, tipo, tanto faz, não quero, não quero. É tipo isso. Eu tô tendo essa mistura de confusão. E também, o que eu ia falar sobre isso que eu tô falando, a gente só olha pelo lado negativo, né? Porque a gente olha que a gente é tímido, ansioso, a gente olha pelo lado negativo do network, a gente é ruim no network. Mas a gente é muito criativo. Se a gente parar pra pensar nisso, né? Eu acho em mim, eu vejo que a minha timidez e a ansiedade me fez conquistar coisas que eu acho que as pessoas meio que considera algo difícil, assim. E a gente tem essa facilidade. Tem muita gente que desenha, por exemplo. Eu desenho também. Eu escrevo, eu fotografo. Eu gosto muito de fotografar. Coisas, tipo, a gente é muito observador. Então a gente vê algo que outras pessoas passam despercebido, né? Eu diria. E a gente consegue enxergar aquilo, a gente consegue criar algo novo também. Porque a gente tá sempre meio pensando muito, então a gente cria muita coisa. Então a gente é muito criativo. Eu acho, nós ansiosos e tímidos, todos os ansiosos e tímidos que eu conheço, é muito criativo. Então eu acredito que tem um lado bom também. Tanto que eu tava conversando esses dias, eu tava conversando com meu pai, e ele falou assim, tipo, que a gente deveria meio que melhorar esse lado sombra. E eu concordo em certas partes. Por exemplo, é porque no sentido que ele tava dizendo é meio que apagar esse lado sombra, tipo, esquecer. E eu já não concordo com isso, porque o nosso lado sombra também é importante. É a nossa essência, a gente precisa disso. A gente é o equilíbrio, a gente é o yin e yang. Não só tem o lado yang, a gente tem o lado yin também, e é importante. O equilíbrio é importante em tudo. Então eu sempre digo assim, se a gente é tímido, ansioso, a gente tem essas qualidades. A gente tem os defeitos também, que é o defeito do que a gente não é muito bom em conversar. A gente tem essa dificuldade de interagir, essa dificuldade de, por exemplo, se a gente precisar conversar com as pessoas, a gente já entra em pânico. Então a gente tem essa dificuldade. Mas se for pra gente criar algo, a gente é bom, a gente cria, a gente tem, tipo, a gente faz muita coisa para pensar. Então a gente tem esse lado mais autêntico e criativo. Mesmo que a gente não é de falar muito, a gente tem esse lado que é um lado bom. Eu considero um lado ótimo. E também tem os defeitos, porque querendo ou não, o network é muito importante. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia é muito importante você conversar, você interagir com as pessoas. É muito importante ter isso, né? Então, é meio que é por isso que eu falo assim, como meu pai disse, melhorar. Eu já digo como trabalhar nisso. A gente tem que trabalhar nisso. Por exemplo, é o que eu tô fazendo agora. Eu tô trabalhando nisso. Eu tô tentando melhorar uma parte que é um defeito, mas sem deixar a minha essência apagar, entendeu? Porque eu digo assim que a timidez, a lado sombra, que é a minha timidez e ansiedade, é tipo o irmão do meio. A gente não pode, tipo, apagar e esquecer ele, porque se a gente apaga e esquece, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Não sei como explicar, mas vai dar, entendeu? Meio que a gente vai apagar quem a gente é, nossa essência. E então, não é muito bom, não é muito legal fazer isso. Agora, melhorar. Se a gente melhorar, se a gente trabalhar mais nisso, pô, vamos conversar mais, vamos sair mais, vamos interagir mais, entendeu? Fazer mais coisas do que normalmente a gente já faz. Então, a gente tá trabalhando nisso, na melhora. Então, é por isso que eu comecei a gravar esse vídeo. E eu tô muito nervosa. Dá pra perceber, né? Pela minha voz.
Estou tremendo aqui já. E eu tô falando muita bobagem, né? Nossa, muita bobagem. Calma. Tem paciência. E também, o que mais que eu ia falar? Ah, gente, eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu tô com muita vergonha. Mas é isso, eu falei muita bobagem, muita besteira aqui, mas é isso. É isso. Tá ótimo. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem, talvez, ou não, não sei. Se vocês não gostarem também, tudo bem. Eu entendo. E esse canal é mais pra desabafar mesmo, então não tô mesmo aqui querendo algo muito grandioso. Não tô esperando isso, tá? Então fiquem tranquilos. E é isso, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.